Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o dia foi agitado no mundo político e já devo adiantar que as notícias não são boas para nós, que trabalhamos e sustentamos este país. A reunião de conciliação que o ministro Moraes planejou entre o Executivo e o Legislativo não deu em nada e agora, para surpresa de 0 pessoas, ele mesmo vai decidir o que será feito com o decreto do Lula sobre o IOF. Já vou começar mostrando o Joel e o Daniel detonando o governo e o Congresso por estarem sempre tentando resolver tudo com mais impostos para nós trabalhadores. Também deixo o repórter explicando sobre a reunião que fracassou e a apresentadora trazendo a notícia de que nós é que vamos pagar pelo rombo no INSS, que o Lula ainda quer colocar fora do orçamento. O governo criou uma regra fiscal que já é uma regra fiscal um tanto branda, tá, gente? Por que ela é branda? Porque mesmo cumprindo os termos da regra fiscal, o endividamento do Estado brasileiro continua subindo. Então, é uma regra fiscal que limita um pouco, mas não é que seja uma regra duríssima. O endividamento continua crescendo. Criou uma regra branda, mas mesmo para se ater a essa regra branda, ele tem tido dificuldades. Por quê? Porque os gastos obrigatórios do Estado brasileiro sobem. Inclusive, por determinação do governo, diversos desses gastos sobem mais rápido do que o limite de gastos da própria regra fiscal que o governo criou permite. Então, o governo criou para si uma bomba fiscal, uma bomba relógio fiscal. E todo ano chega esse momento, né? Mais de uma vez por ano chega o momento de consolidar as contas públicas e do governo dizer o quanto ele vai congelar de um lado e, como a gente já se acostumou também, qual impostinho ou qual taxinha que ninguém estava esperando o governo vai resolver botar dessa vez para ajudar a fechar. Só que tem limite para tudo e chegamos nesse limite agora, ou pelo menos o Congresso bateu o pé no chão para dizer não dá. Mas o Congresso também não tem como ser intransigente. Por quê? Porque o desafio das contas está aí. Não adianta só dizer não, não e não. Está dizendo o quê, então? Que o governo vai ter que vir tudo na conta dos programas do governo e das emendas parlamentares, diga-se de passagem, que são bloqueadas junto? Não necessariamente esse é o melhor. Vão ter que sentar em algum momento para negociar e para decidir. Por isso, embora reconhecendo que é um pouco estranho o Supremo ter esse papel aí de facilitador, moderador de negociação entre as duas partes, mas ok, que bom que ao menos esta negociação vai ocorrer. Por quê? Porque vai ter que ter um pouco dos dois. Provavelmente a gente vai ver algumas medidas de corte de gastos, sim, tanto de congelamentos maiores, quanto algumas das medidas que o próprio Haddad já tinha colocado naquela medida provisória ali, que restringiu um pouco o acesso ao BPC, ao seguro-defeso, enfim, tinha algumas restrições, inclui o pé de meia no piso obrigatório da educação, isso dá um espaço também. Vai ter algumas medidas de receita por receitas extraordinárias do pré-sal e, por final das contas, vai ter que ter algum aumento de arrecadação de impostos também, mas talvez, torço eu, diminuindo as isenções. Aumenta o IOF, você tem um problema. O IOF, ele é um imposto regulatório. O que significa isso? Olha, eu quero reduzir a saída de capitais do Brasil, a saída de dólares, você aumenta o IOF. Eu quero incentivar movimentações de capitais, reduz o IOF. Eu quero encarecer o crédito, aumenta o IOF. Eu quero baratear o crédito, reduz o IOF. Então, o IOF, o governo pode mexer sozinho no IOF, sem consultar o Congresso, com um objetivo regulatório. A regulação, às vezes, exige decisões rápidas. Mas não foi isso que aconteceu. O governo mexeu no IOF para arrecadar. Se você mexeu para arrecadar, você precisa consultar o Congresso. Você não pode aumentar impostos sem consultar o Congresso. O Congresso olha para isso e diz, olha, você está usando o IOF da maneira indevida, vou derrubar o IOF. E aí você entra com um decreto legislativo para derrubar o IOF, que também não deveria ser. Você deveria ter entrado ali com algum tipo de instrumento jurídico para derrubar o aumento do IOF, porque você estava tendo ali um desvio de finalidade da mexida naquele imposto. É por isso que o Otávio diz que os dois lados estão errados. Né? O governo também diz, olha, eu estou tentando cumprir a meta fiscal, o Congresso não me deixa, o Congresso não aceita nenhuma das minhas propostas, já trouxe aqui um monte de propostas, nenhuma delas vai adiante, nenhuma delas passa. Ao mesmo tempo, o Congresso fica aumentando despesas e, consequentemente, eu tenho que administrar a questão orçamentária sem a ajuda do Congresso. É por isso que me parece que no tweet tem uma referência de que diz, olha, a disciplina fiscal não é responsabilidade só do governo, isso, não é só minha essa responsabilidade. Né? O Poder Legislativo também tem responsabilidade com isso. E do outro lado tem um Congresso que diz, o governo sempre tentando resolver na forma de aumento de imposto, não tem nenhum compromisso de corte de despesas de maneiras mais estruturantes e tal. Por isso que a gente está falando de um contexto onde me parece que a melhor solução realmente é a conciliação. Olha, vocês são adultos,
vocês resolvam, porque os dois lados estão errados. Os dois lados, ao mesmo tempo, têm argumentos que são meritórios, argumentos que são válidos. Mas a solução não pode ser feita através de um IOF majorado. Trecho aí da ata dessa reunião, que foi divulgada pelo Supremo Tribunal Federal, que dá um pouco do tom que acabou sendo ali adotado, né? Que após as manifestações das partes, lembrando que além do Senado, da Câmara, do Ministério da Fazenda e também da Advocacia Geral da União, há 3 partidos políticos, né, que ingressaram com ações diretas de constitucionalidade ou inconstitucionalidade aqui no Supremo Tribunal Federal e que, portanto, também estavam representados, tanto o PSOL quanto o PL, como também o União Brasil. E aí, o que diz é o seguinte: após as manifestações, o ministro relator indagou se seriam possíveis concessões recíprocas que pudessem resultar na conciliação. Os presentes disseram que, apesar da importância do diálogo e da iniciativa dessa audiência, preferiam aguardar a decisão judicial. A doutora Gabriele Tatite Pereira, que é advogada-geral do Senado, requereu a possibilidade de um maior prazo para a continuidade das negociações, mantida a decisão liminar já proferida. Decisão liminar essa que revoga todos os decretos, tanto do Poder Executivo como também o decreto legislativo, que na prática favorece o parlamento, uma vez que os decretos do Poder Executivo não estão em vigor. E aí, em virtude da suspensão do decreto presidencial e consequente da vigência da majoração do IOF, tanto o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, quanto o doutor Rafael Sodré Cittadino, advogado do PSOL, entenderam que a decisão judicial seria o melhor caminho para dirimir esse conflito. Ou seja, na prática, a audiência de conciliação não chegou a lugar nenhum e agora, portanto, o ministro Alexandre de Moraes vai para a conclusão, vai levar esses autos à conclusão e, portanto, deve decidir judicialmente quem tem a razão. Agora, uma notícia importante, um passo importante no caminho da reparação daquela fraude do INSS. O ministro do STF, Dias Toffoli, aprovou a proposta do governo para devolver o dinheiro que foi descontado ilegalmente de aposentados e pensionistas do INSS. O acordo ainda vai ao plenário do Supremo e a previsão é começar a devolução desse dinheiro no dia 24 de julho. As vítimas da fraude vão receber os valores corrigidos pela inflação. E o governo propôs que esses custos fiquem fora da meta fiscal deste ano e de 2026, o que foi aprovado pelo ministro Dias Toffoli e agora vai passar pela corte como um todo. Nesta segunda parte, gostaria de trazer a participação do presidente da ABIMAQ, que, ao contrário do que os militantes esperavam ouvir, exaltou o comércio com os americanos e fez várias críticas ao modelo de negócios que a China realiza com o Brasil. Inclusive comentou que os chineses cometem várias irregularidades, como manipulação de câmbio e custo de capital subsidiado pelo Estado. Enfim, como você falou, Léo, a situação agora é uma situação mais crítica, porque existe essa ameaça, a partir de 1º de agosto, de uma tarifa de 50%. E eu vou me permitir aqui chamar essa tarifa de um embargo, né? Com uma tarifa de 50%, não existe comércio, não existe margem de comercialização em produtos industriais que tem no mundo globalizado muita concorrência, não existe margem para suprir esses 50%. Então, é como se estivesse interrompendo a relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente entende que existe a possibilidade desse limão fazer uma limonada. O Brasil precisa negociar a exaustão. Eu vi a matéria de vocês aí da regulamentação da nova lei de reciprocidade, mas o desejo dos setores econômicos do país que estão envolvidos nessa celeuma é de que essa lei não seja utilizada por hora. No caso de máquinas e equipamentos, nós não temos no curto prazo como direcionar produtos para outros mercados, porque são produtos complementares que vão para uma manufatura dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, digamos que eu vou vender um componente agora, que eu vendo nos Estados Unidos, eu vou vender para a Europa. Eu vou ter que me adequar à especificação técnica daquele fabricante da Europa. Então, não existe essa possibilidade, no curto prazo, de fazer essa reorientação. No setor de máquinas e equipamentos, essa possibilidade não existe. Eu queria lembrar um ponto também, inclusive foi o tema da última vez que eu estive aqui, que pouca gente tem falado, que nós temos um outro problema também que está
acontecendo agora, que é um incremento muito grande da participação de produtos asiáticos, principalmente chineses, na economia brasileira, né? Nós temos os Estados Unidos como um grande parceiro. O americano, quando faz negócio com o brasileiro, ele investe aqui. Ele produz aqui para levar para os Estados Unidos, e o chinês não. O chinês, quando ele vem para o Brasil, ele está de olho no mercado brasileiro. Nós temos muito poucos exemplos de investimento de manufaturas chinesas no Brasil, né? E houve, em 2024, inclusive eu estive aqui conversando com o Wilson Clava e com a Mônica sobre isso, um incremento muito grande das importações da China. Só no setor de máquinas e equipamentos, em 2024, cresceu 24% a participação dos chineses no Brasil em apenas um ano. Quando a gente olha nossas exportações para os Estados Unidos, elas representam 7% do faturamento total, 25%, 6% das exportações, mas 7% do faturamento total. Então nós temos agora dois problemas. A gente já vinha convivendo com um problema grave da China, que ela manipula câmbio, ela dá aquele bônus de 17% para a empresa que exporta, ela tem custo de capital subsidiado pelo Estado, enfim, todos aqueles problemas que a gente já tem. E aí agora esse problema com os Estados Unidos. Então, nós temos que resolver o problema com os Estados Unidos da melhor forma possível, sem reciprocidade. Nós temos que sentar à mesa, resolver o problema de uma vez por todas e, quem sabe, até vir a substituir algumas exportações chinesas para os Estados Unidos dentro da guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Mas, para isso, nós não podemos ter uma alíquota maior do que os chineses lá dentro dos Estados Unidos. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Enquanto estou gravando este vídeo, saiu a notícia de que o Lula voltou atrás e desistiu da tarifação recíproca com os Estados Unidos. É o que eu sempre digo, o covarde passou a semana toda dizendo que não abaixava a cabeça para ninguém e agora já mudou completamente o discurso. Sobre o ressarcimento do roubo dos aposentados, eles ainda vão colocar fora do orçamento fiscal deste ano e do ano que vem. Mais uma vez, o Supremo tentando desesperadamente ajudar na reeleição do Lula. E olhem esta notícia que saiu hoje. Mais um escândalo de corrupção saindo do forno e que certamente vão colocar na nossa conta também. O que vocês acham, pessoal? Será que na história da humanidade já existiu algum governo mais corrupto do que o petista? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.